Olá, seja bem-vindo ao Novas Fronteiras. Nesta edição, vamos embarcar em uma jornada cósmica onde fenômenos extremos desafiam a compreensão humana. Vamos falar sobre estrelas de nêutrons, que são um dos tipos de remanescentes estelares de estrelas massivas. São objetos tão extremos, com densidades tão altas, que é como se toda a massa do Sol estivesse concentrada num objeto de raio de 10 quilômetros. O programa também traz como assunto as ondas gravitacionais e a enigmática matéria escura, que compõem aproximadamente 25% do universo e não pode ser vista. Para nos guiar nessa viagem, recebemos duas grandes referências da ciência: a professora Débora Pérez Menezes, diretora de Análise de Resultados e Soluções Digitais do CNPq, e a professora Solange Binotto Fagan, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Nanociências e vice-reitora da Universidade Franciscana. Professoras, muito obrigada pela presença de vocês e sejam bem-vindas ao Novas Fronteiras. Obrigada. Eu começo então perguntando para a professora Débora. Poderia nos explicar o que são as estrelas de nêutrons e como elas se formam, professora? Posso. É assim, quando a gente olha para o céu, em geral, a gente vê as estrelas que são estrelas vivas. E essas estrelas têm massas variadas. Então, o nosso Sol é uma estrela meio pobrezinha. Ele tem o que a gente chama de uma massa solar, né? Que é uma referência. Tem estrelas que chegam aí a 30, 40 vezes a massa do Sol. 40. Dependendo da massa da estrela, elas têm uma evolução distinta. Então, quando a nossa estrela acabar de fundir todo o material que tem lá, né? Então, o que acontece dentro da estrela que a gente enxerga, na verdade, é o que a gente chama de fusão nuclear. Quando ela acabar com esse combustível, ela vai se tornar um objeto que a gente chama de anã branca. É um dos tipos de remanescentes, ou, se preferir, cadáver estelar. As estrelas um pouco mais massivas, de 8 a 25 vezes a massa do Sol, elas vão ter um final de vida um pouquinho mais espetacular. Elas vão explodir, no que a gente chama de explosão de supernova, e elas vão dar origem às estrelas de nêutrons. E ainda tem um terceiro tipo de estrelas, que são aquelas muito, muito, muito massivas, com massas além de 25 massas solares, que no final da sua evolução, elas também explodem, né, na tal da supernova, e elas formam os buracos negros. Então, são três tipos de cadáveres estelares: anãs brancas, que a gente enxerga, estrelas de nêutrons, que a gente não enxerga, elas também não são visíveis, elas são detectadas numa outra frequência do espectro eletromagnético, que é a frequência de rádio, e os buracos negros, que a gente, em princípio, também não enxerga, mas como eles são uns comilhões das coisas que passam em volta, às vezes o que a gente enxerga é a luz dessas outras estrelas sendo absorvidas por eles, na famosa foto aí que foi retirada aí uns 2 anos atrás de um buraco negro. E qual a importância de estudar esses objetos tão extremos para entendermos então as leis fundamentais da natureza, professora Solange? Olá, bom, é extremamente interessante, né, a junção das áreas aqui hoje. A professora Débora é uma cientista, né, que olha para o universo, e eu, né, sou uma cientista, uma física que olha para as coisas pequenas e para nano. E aí, quando a gente pensa, qual a correlação sobre isso? E tem uma historinha que eu sempre conto, historinha não, é uma grande verdade da ciência que eu sempre conto, que é a descoberta dos fullerenos, dos nanomateriais hoje, que foram, eu diria assim, uma das origens para a nanociência em termos de expandir essa área em ciência e tecnologia. E como que os fullerenos foram descobertos ou visualizados pela primeira vez? Tentando fazer o que a professora Débora contou antes, tentando resumir num laboratório fenômenos astrofísicos com a base de carbono, tentando detectar que tipo de partículas tínhamos no universo, e aí com um forno à base de uma grande quantidade de carbono se via depositado alguns limites de massa de 60, 70, 80 carbonos. E aí se descobriu por espectroscopia e logo depois por microscopia que tínhamos os fullerenos, que existe muito no universo, né, através dessas poeiras interestelares. Então, isso é só um exemplo de como olhar para o universo, estudar esses fenômenos extremos,
pode traduzir também para uma ciência e uma tecnologia que a gente usa já no dia a dia ou desenvolve novos materiais e novas propriedades. Além disso, eu tenho uma extrema admiração, né, por essa área de se entender esses fenômenos extremos do universo, porque é um laboratório extremamente complexo, né, professora Débora? A gente não é como chegar, pegar um microscópio ali, observar e manipular. Então, as teorias, a matemática, a física que tem por trás é extremamente complexa, e quando se desvenda algumas dessas propriedades, a gente consegue aplicar isso em muitas outras questões de ciência e tecnologia do cotidiano, o que podem se tornar cotidiano. E aí existem inúmeros exemplos, até como equipamentos, né, professora Débora? Posso complementar um pouquinho? Eu achei muito interessante aí o modo como a Solange olhou para isso, né? A gente também faz isso na física nuclear. A minha formação de origem é física nuclear, né? Então, para a gente entender o universo, a gente não olha só para fora, né, com telescópios, mas a gente também faz o que a gente chama de colisões de uns pesados nesses grandes aceleradores de partículas. Então, a base do que tem por dentro, por trás, né, desses estudos, é o que a gente chama de força nuclear forte. Então, de novo, a gente estuda o microcosmo, então a gente estuda essas colisões nos laboratórios, aí no famoso Large Hadron Collider, lá que está lá no CERN, por exemplo, para entender essa física a partir de partículas elementares e perceber que essa mesma física deu origem ao universo que a gente conhece. Então, houve um momento inicial, onde a gente acredita que essas partículas elementares começaram a ser formadas, depois elas, devido às interações da natureza, elas foram se juntando e deram origem ao universo que a gente tem por aí. O que a gente faz em laboratório é o caminho inverso, né? A gente tenta colidir essas partículas para ver o que é que tem lá dentro, que são os quarks, essas estruturas mais internas, que deram origem ao nosso universo. Então, essas coisas estão todas correlacionadas, o que mostra aí como a física é linda. E aí, pegando também carona no que a Solange falou, eu não sei se vocês sabem, mas foi no CERN que teve origem o tal do www, que é a nossa web, que está permitindo que a gente faça isso aqui. Então, isso surgiu numa época que eu estudava lá em Oxford, na Inglaterra, como um protocolo de comunicação entre os cientistas, como não era possível que todos eles fossem lá para o CERN pegar dados e discutir o que estava sendo detectado, essa internet, né, ou precursora da internet, do www, foi desenvolvida. Então, essas coisas que às vezes aparecem muito abstratas, acabam chegando no nosso dia a dia de uma forma muito mais intensa do que às vezes se imagina durante o desenvolvimento lá do produto ou do que está sendo estudado. Realmente. E professora Débora, vamos falar agora um pouquinho das ondas gravitacionais. Fala pra gente o que são essas ondas e qual é a relação com eventos como, por exemplo, a colisão de estrelas de nêutrons e buracos negros. Então, vamos pensar numa analogia assim, o mais simples que eu consigo imaginar. Um lençol esticado, ou então aquelas camas elásticas onde as crianças pulam, né? Então, se eu jogar um objeto mais pesado, ou um lago mesmo, ou um lago com água, se eu jogo um objeto, seja na cama elástica, seja no lençol, seja no lago, a gente vê a dissipação de uma onda. Então, as ondas gravitacionais, elas chegam até nós dessa forma. Então, acontece alguma coisa ali no universo que gera essas ondas gravitacionais e elas se propagam no que a gente chama de espaço-tempo. E aí, agora, apesar de, depois de décadas, tentando medir essas ondas gravitacionais em interferômetros, por fim, em 2015, a primeira onda gravitacional foi detectada, e ela foi resultante da fusão de 2 buracos negros, e depois, em 2017, uma outra onda gravitacional resultante da fusão de 2 estrelas de nêutrons também foi detectada, e a partir daí, várias delas estão sendo detectadas, né? Então, de fato, é uma coisa incrível, porque ela mostra para a gente que a relatividade geral, proposta por Einstein no século passado, de fato, é uma teoria bem robusta, e que a gente, por fim, está conseguindo detectar informações desse espaço-tempo. Só para não deixar essa conversa de espaço-tempo muito abstrata,
Vou tentar explicar também o que é, né? A gente vive num mundo tridimensional. Aqui a gente está em 2 dimensões, né? Apesar de que lá na China, onde eu estava recentemente, eu vi que já tem aí os Zooms, ou esses protocolos de transferência de imagem que são 3D. Então, de fato, a gente consegue perceber a profundidade na imagem. Mas a gente vive em 3D. Significa que se eu estou numa sala, ela tem largura, comprimento e altura. Então, qualquer informação sobre a pessoa está aí nesse mundo tridimensional. Mas quando a gente lida com relatividade, seja especial, seja geral, a gente precisa também ter informação do tempo. Então, na verdade, a gente passa a lidar com o espaço que em 4 dimensões. Tem essas 3 que a gente conhece e mais o tempo. Então, quando a gente fala em curvatura do espaço-tempo, na verdade, a gente está pensando nesse espaço de 4 dimensões, né? Talvez não muito intuitivo para quem não costuma lidar com isso. Mas é isso, e é nesse espaço que tem o tempo envolvido, né? Porque tem essa propagação que as ondas gravitacionais se dissipam aí pelo espaço e chegam até nós. É uma temática incrível, né? Quanto mais a gente escuta, mais a gente quer saber, mais a gente quer descobrir, né, esses mistérios, então, que o universo traz. E, professora Débora, agora a gente vai falar da matéria escura, né, que ninguém vê. E por que os cientistas, então, acreditam que ela existe, mesmo sem poder vê-la? Olha, ver é só um dos nossos sentidos, né? Talvez nem seja o mais importante. Eu já falei aqui para vocês das estrelas de nêutrons, a gente também não vê as estrelas de nêutrons, né? Elas são detectadas numa outra frequência, elas rodam assim como um farol, e por isso elas são chamadas de pulsares, elas têm pulsos bem definidos, mas a gente também não as enxerga. Elas são detectadas na frequência de rádio. Aliás, a gente também não enxerga a frequência de rádio, a gente ouve, né? Então, o fato de não enxergar não quer dizer nada. A matéria escura, ela é, assim, as evidências são muito fortes de que ela está lá, e também vou fazer uma analogia para tentar entender. Vamos supor que você vá num espetáculo de marionetes, e aí você vê as marionetes se mexendo, mas as marionetes não se mexem por si só, né? A gente sabe que por trás tem uma pessoa, em geral, toda vestida de preto, que está lá manipulando as marionetes, ou está atrás de um pano e ela não é enxergada e ela manipula as marionetes. E a gente sabe que as marionetes estão se mexendo por conta de alguma coisa que a gente não enxerga, né? Então, a matéria escura, ela exerce uma força gravitacional, então ela tem uma massa que ela é detectável, a gente sabe que ela está lá, porque se fosse só a massa dos objetos que a gente enxerga, que existissem, a gente não conseguiria explicar uma série de coisas. Então, a gente hoje acredita que no universo, assim, vou aproximar os valores, né? Tem da ordem de 5% de matéria que a gente enxerga, então perceba que a gente enxerga a minoria. Da ordem de 25% de matéria escura, e todo o resto é energia escura, que ainda é uma coisa mais complicada que pode ficar aí para uma outra conversa no futuro. Com certeza daria horas e horas, né, professoras, de conversa, de explicações, porque é um assunto realmente muito encantador que prende muito a atenção. E, professora Solange, como que a física, então, tem contribuído para a evolução dos sistemas em diferentes áreas do conhecimento? Bom, esse é um assunto também de horas, né, Laís? Mas, por exemplo, tudo que a professora Débora falou aqui, ele só existe, só é explicado pelos físicos, né, pelos engenheiros, por todos esses equipamentos que são construídos. Então, o que é muito interessante e instigante, né? Quem vai fazer física? Eu escolhi ser física porque eu queria ir para a área de astrofísica, como a professora Débora. E lá pelo início do meu curso eu acabei encontrando o pequenininho lá, nano, mas o meu grande sonho enquanto estudante do ensino médio era estudar estrelas, universo, e acabei sendo desviada, talvez culpa dos meus professores da época. Mas essa é uma área que sempre me intrigou muito. E é aí que a física é tão instigante, eu acho, porque o que acontece nessas áreas? Não necessariamente a gente já comprovou, principalmente teorias, ou tem o entendimento completo. Então, o esforço nosso, dos cientistas, e nessa área em especial, como foi comentado, é que a física, a ciência, ela é uma área extremamente viva. Geralmente, quando a gente estuda lá na educação básica, a gente pensa que a física é uma área finita, né? Uma área terminada, uma área que se acaba. E não,
A gente viu aqui no bate-papo com a professora Débora quantas questões nós temos para tratar do universo, e o quanto nós precisamos ainda entender teorias que foram feitas há mais de um século. Então, a física é uma área extremamente dinâmica, cada vez ela se abre mais, e hoje ela é uma área também que está muito presente no dia a dia. Um exemplo é a física médica, né, professora Débora, que vem da área de física nuclear e que traz, hoje nós temos aqui na instituição o curso de física médica, e a necessidade de físicos, até uma física complexa para se entender e trazer todas essas questões que a gente tem desde a origem da vida, né, até entender o universo. Então, é uma área que, assim, eu sou suspeita para falar, porque é uma área que cativa muito e que desperta sempre esse interesse e essa curiosidade. E professora Débora, quais são os principais desafios e oportunidades para a pesquisa em astrofísica nuclear aqui no Brasil? E eu queria também que a senhora comentasse um pouquinho sobre como o CNPq tem apoiado e incentivado esses estudos dentro de universidades, de institutos. Então, a astrofísica nuclear ela é uma área super multidisciplinar, porque as pessoas precisam entender física nuclear, física quântica, um pouquinho de astrofísica, porque a gente analisa dados que são coletados pelos astrônomos, um pouquinho de termodinâmica, porque o que tem por trás são a descrição desses fenômenos com base de partículas que obedecem uma evolução termodinâmica, então tem a ver com temperatura. Então, é um desafio porque os estudantes que se envolvem nessa área precisam ter uma formação bem robusta, seja na área de teoria, seja experimental, se eles optarem para ir para essa área mais experimental, ou o que a gente chama de observacional, que tem a ver com dados, né? Que, aliás, pegando carona no que a Solange falou, é uma área do momento, né? Então, eu sempre costumo dizer que uma frase famosa é a seguinte: quem detém o conhecimento detém o poder, né? Nesse momento, a gente está vendo que o poder está na mão de quem detém os dados, né? Então, tem vários estudantes que se formam nessas áreas que estão indo para análise de dados, para treinar as inteligências artificiais, que ainda são bastante burras, né? A gente já conversou sobre isso um pouquinho, porque elas têm que ser treinadas com base em palavras e com base em dados, né? Então, esse é um outro assunto, mas os desafios são fazer com que as pessoas, de fato, tenham um entendimento de várias áreas para poder avançar nesses estudos. Apesar de que não é um problema, eu vejo lá que na minha universidade, né, Federal de Santa Catarina, é uma área que atrai muitos estudantes, mesmo sendo uma área que requer assim um ferramental teórico e matemático bem forte, né? Mas a gente tem atraído bastante gente, porque é o que a Solange também mencionou. Tudo que tem a ver com astronomia, às vezes é a porta de entrada para a ciência. Então, a gente tem que investir nesse assunto, porque depois a gente pode formar pessoas interessadas em fulereno, que tem a ver com o nosso dia a dia, mas ela é uma excelente porta de entrada. O CNPq é o maior órgão de fomento científico do Brasil. Então, ele tenta fomentar todas as áreas do conhecimento dentro das suas limitações orçamentárias, que infelizmente são grandes, né? A gente gostaria de ter muito mais recursos para poder apoiar o que a gente chama de editais universais. Universais, assim, todo mundo de qualquer área que estiver trabalhando, se tiver um projeto competitivo, decente, deveria ser apoiado para fazer ciência no Brasil. Então, o CNPq se esforça para incentivar esses estudos todos, né? E a astrofísica nuclear é um desses estudos, né, que tem sido apoiado. Aliás, eu estou aqui no CNPq, né? Estou aqui, como você falou, dirigindo o CNPq por causa do CNPq. Se eu não tivesse recebido o apoio financeiro do CNPq desde do meu mestrado, eu tive bolsa do CNPq no mestrado, no doutorado. Depois, eu estudei no exterior, né? Ganhei uma bolsa lá também, mas parte dos meus estudos foi financiada pelo CNPq. Depois, eu fiz um pós-doc do CNPq e depois tive bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq. Então, a vida de muitos cientistas é parecida com a minha. Então, esse órgão ele tem que ser sempre lembrado, porque ele é fundamental na vida dos cientistas brasileiros. Com certeza.
E professora Débora, a senhora foi eleita a primeira mulher presidente da Sociedade Brasileira de Física. Eu queria que a senhora nos contasse, então, como que essa experiência, ela impacta as suas perspectivas sobre a pesquisa e o avanço científico no Brasil. Olha, eu acho que o meu não me impacta, mas talvez ela impacte pessoas mais novas, né? A minha experiência como primeira presidente eleita, cabe mencionar que a SBF já tinha tido duas presidentes, né? A Elisa Saitovic e a professora Belita Coiler, que tinham sido eleitas como vice-presidentes. E aí os presidentes assumiram outras posições e elas presidiram a SBF por uns meses. Então, eu fui, de fato, a primeira eleita, mas não fui a primeira a presidir. Foi um desafio mesmo concorrer para a SBF, sabe? Porque eu não era uma coisa que eu tinha em mente, eu fiz parte de uma gestão na qual eu era tesoureira, e aí o vice-presidente, que seria o candidato natural à presidência, foi para a Alemanha e resolveu que não queria concorrer, e aí o presidente da época, que era o professor Rogério Rosenfeld, falou, então, Débora, você concorre? Eu falei, eu não. Ele falou assim, claro, você sim, você não fica dizendo toda hora, as mulheres não têm chance, as mulheres não fazem isso, elas não são chamadas, agora você pode concorrer, você vai pular fora? Aí, pronto, foi um argumento suficientemente convincente, né? Mas eu ouvi de vários colegas coisas surpreendentes, do tipo, eu fui candidata a presidente e o professor Rodrigo Capaz, que hoje é o presidente da SBF, foi vice. E aí eu ouvi coisas de alguns colegas assim, por que vocês não invertem como é normal? Ele vira candidato a presidente e você a vice. Eu fiquei chocada com aquilo, né? Mas, enfim, fui eleita, tive uma votação expressiva e foi um desafio bem legal. E essa ideia de que as mulheres também podem ser eleitas em ambientes muito masculinizados, como é a física, passa um recado para as meninas, né? De que se elas tiverem disposição, elas também podem chegar lá, se elas assim quiserem. Com certeza, é um grande exemplo e referência, né, para muitas pesquisadoras aí que estão crescendo. E em relação a isso, professora Solange, eu estou aqui então com a senhora e com a professora Débora, duas grandes referências da área da física, na ciência. Eu queria que a senhora falasse como exemplos, assim, como vocês incentivam e promovem dentro ainda até mesmo do ensino médio, né, dentro das escolas e dentro das universidades, as futuras pesquisadoras a não desistirem do que estão fazendo. Sim, esse exemplo da professora Débora eu sempre cito, inclusive, nos projetos que eu tenho com as escolas, né? A professora Débora é uma referência também nessa área de mulheres na ciência, depois ela pode nos contar um pouquinho um projeto que ela tem. A gente é parceiro, né, nesses projetos, e eu também tenho trabalhado nessa temática desde que eu ganhei o prêmio da L'Oréal, que foi lá em 2006, né? Já são 20 anos que eu tenho me dedicado também a aproximar a ciência cada vez mais da sociedade, das escolas. Isso tem rendido muito bons frutos, assim. A gente vê muitos alunos e alunas, porque a gente também não quer atrair só as alunas, a gente quer atrair os talentos. As meninas, sim, elas precisam de uma atenção especial, porque a gente vê que parece sempre essa barreira que a professora Débora falou, né, de que elas não podem, que elas não são capazes, e isso nós temos que, pelo nosso exemplo, mostrar. E isso eu acho que é um ponto muito importante. E mais recentemente, tem esse grande projeto que a gente aprovou aqui, que é a Rede de Mulheres da Nanociência, que nós temos envolvidas mais de 100 pesquisadoras do Brasil, e se colocarmos estudantes do ensino médio e professoras, isso chega a quase 200 pessoas para trabalhar, né, com foco em nano, mas é uma área interdisciplinar, onde envolve a química, física, farmácia, biologia. E de forma especial, eu acho que uma das coisas que a Débora falou, que eu também tenho tentado assim me direcionar, é de não dizer não, né, Débora? Porque eu também agora estou no conselho que avalia esses projetos do CNPq, é uma tarefa muito árdua, né? E que quando eu recebi o convite, eu pensei, acho que eu vou dizer que não, porque eu estou aqui no interior do Rio Grande do Sul, é tudo muito difícil, é difícil sair daqui com criança. E aí eu parei e pensei, eu disse, olha, a gente reclama tanto, né, que a gente não tem espaço, que a mulher não está lá, e se eu disser que não, eu vou estar abrindo espaço não só da Solange pesquisadora, mas de tantas outras mulheres, né, que poderiam estar sendo representadas. E aí a gente aceita e briga também por esses espaços. Então, acho que isso é importante.
quando a gente ouve de colegas que querem desistir porque são mulheres ou porque não tem tempo, porque tem outras tarefas, a gente tem que dar apoio, ajudar e fazer de tudo para que não desistam. Eu acho que esse é e isso a gente tenta fazer aqui na instituição. Então, eu acho que é isso, é esse papel que a gente tem também, não só de atrair, mas que as que estão permaneçam e consigam dar o seu melhor, né? Só para complementar, de fato, eu tenho um projeto que chama Mulheres na Ciência, que tem... A ideia desse projeto é dar voz para várias cientistas. Então, eu sei que ele teria uma repercussão muito maior se eu fizesse todos os vídeos, porque as métricas dessas redes sociais indicam que tem uma coisa que se chama fidelidade. Então, a pessoa olhar sempre para a mesma pessoa, ela vai fidelizando aquele canal, aquele Instagram, e o caminho, né, fica mais fácil, a divulgação fica mais fácil. Mas quando eu criei esse projeto, a ideia justamente era falar de vários assuntos, não só daqueles que eu domino, mas mostrar que as mulheres são capazes em diferentes níveis. Então, a gente tem meninas que fazem vídeos, né, estudantes de graduação até, mestrado, doutorado, sempre mentoradas, né, supervisionadas por alguém mais sênior. E tem vários professores que também falam de assuntos diferentes. O projeto começou voltado para a física, depois, com a história da Covid, foi para uma área de biologia, pessoal da saúde falando de vacinas, e hoje eu tenho até uma parceria com o pessoal da nutrição, que fala sobre alimentação adequada e coisas desse tipo. Então, é um projeto muito legal, ele tá lá tem um canal no YouTube, né? Tem Instagram, tem TikTok, tem tudo, tá aí nas redes sociais todas, e aí fica o convite para vocês acompanharem. E, mais particularmente hoje, vai entrar no ar um vídeo sobre descontaminação por nanotecnologia, que foi feito pela professora Solange. Também vai entrar de duas formas, tem uma chamadinha que vai para o ar no TikTok, e tem um vídeo mais sofisticado, né, mais explicativo, que vai entrar no nosso canal do YouTube. E aí, esse tipo de ação, como esse Mulheres na Nanociência, que a Solange falou, de fato, eu enxergo que eles têm um papel de replicar o interesse das meninas e de mantê-las, né? Quando elas têm o interesse, para elas não se irem embora, porque elas têm uma rede de apoio, e isso é incrível. Depois que eu comecei projetos desse tipo, na verdade, nem foi Mulheres na Ciência, foram coisas anteriores, ligadas à Sociedade Brasileira de Física, eu comecei a atrair muitas estudantes. A área na qual eu trabalho é uma área muito matemática, então os meus alunos tinham sido todos homens. Na hora que eu comecei a discutir esses assuntos, eu comecei a ser procurada pelas meninas, né? Então, é bem interessante ver que, de fato, se elas sentem uma rede de apoio, elas ficam. E que o Novas Fronteiras, esta edição, principalmente, também exerça esse papel, né, de rede de apoio, de incentivo para essas pesquisadoras. Professoras, muito obrigada pela presença de vocês. Professora Débora, obrigada por disponibilizar o seu tempo, conversar aqui conosco. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Professora Solange, agradeço também a sua presença aqui no Novas Fronteiras. Obrigada. Muito obrigada à equipe da UFN-TV e agradeço muito a Débora por estar aqui conosco também. Obrigada. E a você que nos acompanhou, muito obrigada por estar conosco em mais um Novas Fronteiras. Até a próxima edição. Tchau, tchau.